sistema de dinamômetro que a gente fala, que é para aferir a potência do carro, tudo em ambiente controlado, né? Ele não estava correndo na ocasião. E aí, aqui, ó, você pode ver, né? A gente tem a telemetria do carro, os engenheiros das equipes olhando real time. E aí, o que eu trago para vocês sobre o termo observabilidade é, normalmente, o que a gente vê é só a ponta do iceberg. Para tudo isso, essa mágica, essa plataforma nascer, é muito maior. E aí, eu vou falar um pouquinho de dicas para além de ferramentas. Então, vocês vão ver que eu não vou citar o nome de ferramentas aqui. Depois, se vocês quiserem me procurar sobre os cases que eu já passei, a gente conversa, mas aqui eu quero trazer um pouco mais da estrutura da plataforma, não focada em ferramenta, e eu já deixo uma dica que eu vou adiantar. Ferramenta não é bala de prata, a gente não tem receita de bolo, o que serve para o meu amigo na Estônia pode não servir para mim, então a gente tem que aprender a escrever livros, gente. E aí vocês vão entender ali, eu já escrevi alguns capítulos, fui coautora de alguns livros. Inclusive, essa semana está sendo lançada a Jornada SRE no Brasil, e eu faço parte, tem um capítulo meu lá. A gente tem que escrever os livros, a gente tem que ser a vanguarda, olhar para o que está sendo feito lá fora, mas a gente consegue fazer o nosso, isso eu tenho certeza. E aí, aqui a Fórmula 1 revelou na telemetria que o Charles Leclerc, no momento em que ele cometeu um erro e rodou. Então, assim, tem uma outra em 2018, eu não vou lembrar o nome do piloto agora, ele também tentou falar com o engenheiro, falou que ele não estava errando, e o engenheiro virou só para ele e falou assim, cara, para de pisar no freio, no acelerador ao mesmo tempo. E ele falou, não, você está louco, eu não estou fazendo isso. Tá, a telemetria está mostrando aqui. Então, você consegue realmente pegar as coisas real time. E aí, por que eu perguntei da saúde, né? A telemetria, na minha saúde, faz muita diferença. Eu tenho muitos problemas de saúde, gente. E aí, essa foi uma que a telemetria pegou, né? Que eu tive uma embolia pulmonar, e eu fui salva por conta dos exames e das avaliações que foram feitas, né? Por isso, gente, quem não levantou aí a mão que gosta da saúde, por favor, hein? Olhem para a saúde de vocês com carinho. E aí, na prática, no nosso dia a dia, ali na arrancada, junto com meu filho, isso também se transforma em recordes e se transforma em resultado. Aqui, de novo, é um data logger do nosso carro, então a gente vive a telemetria no dia a dia mesmo, tudo são dados, e aí eu vou pegar o gancho do que a Dani falou, né, de inteligência artificial, é o hype do momento, o ChatGPT. Dados, gente, dados são o que leva a gente a tomar decisão. Mas não só ter os dados por ter dados, né? E aí eu vou falar um pouco de algumas polêmicas aqui no nosso mundo. E aí eu fiz a pergunta para vocês. Qual é o preço de uma falha? Quem tem aí, né, o aplicativo de um banco da cor que eu gosto, que ficou sem acesso, acho que essa semana passada. O aplicativo, né? Para vocês verem, acontece. Gente, a única coisa certa na vida nossa de tecnologia é incidentes vão acontecer. E aí, como a gente está preparado para falar sobre o preço de uma falha? E eu não estou falando de horas, quando a gente fala de SRE, que a gente fala de MTTR, que a gente fala de erro budget. Eu estou falando do preço do negócio, da imagem. Vocês confiam quando um banco fica fora ou perdem o dinheiro? Não sei se vocês vão lembrar aí, no meio da pandemia, de uma hashtag de uma outra empresa que falava empresa XPTO, devolve meu dinheiro. É para além do dinheiro, apesar de ser algo extremamente crítico, porque as pessoas que estavam passando pelos problemas estavam em momento de vulnerabilidade, né? Mas é a imagem, né? O nosso nome não é a nossa imagem? Quando a gente tem jogador, quem gosta de futebol aqui? Quem é flamenguista? São Paulo ou Flamengo vai ganhar? Então, assim, vocês veem os escândalos de jogadores com as suas imagens. Quantos jogadores perdem os patrocínios vitalícios por se exporem? Imagem, a questão financeira é tudo, gente. E o que a gente tem a ver com isso? A gente é tech. Gente, eu fui fazer tecnologia para não lidar com negócio e nem com pessoas. Eu acho que esse paradigma a gente vai ter que começar a quebrar já, né? E aí, de quem é a culpa, gente? Eu escutei numa palestra anterior que a culpa é de infra. Quem concorda com isso? Você concorda? Mas você trabalha em quê? Mas você é infra?
E cai tudo para você? Meu Deus do céu. Gente, vamos bater um papo depois, vamos mudar isso aí. Não dá, né? Ou é a culpa do banco de dados? Não. Eu fiz palestra no pessoal de banco de dados, o pessoal falou lá que a culpa é sempre do banco. Né? Então, assim, a culpa é de ninguém, gente, porque aqui não é caça às bruxas. Nós somos todos responsáveis, né? Seja tendo uma cultura DevOps, tendo SRE, tendo plataforma que está chegando, mas a nossa foco agora precisa ser falar de negócio, produto, né? Como eu trouxe ali, produtizar, falar a mesma língua para que a gente seja inserido nesse roadmap, né? E aí, eu gosto sempre de pensar na dor. Que dor a gente está resolvendo com a observabilidade. Quando a gente olha para a dor, a gente consegue perguntar o quê, por quê, quem, quanto, como, quando e onde. Por quê? Porque a observabilidade não é barato. Já vou falar logo de cara. E vou falar mais uma vez, não tem ferramenta bala de prata que vai resolver o seu problema. E aí aqui, eu gosto de passar por uma pirâmide aí de o que é importante. Primeiro, pessoas. Pessoas é a base de tudo, gente. E segurança, para que as pessoas se sintam seguras para falar de problemas. Depois disso, eu gosto muito, eu sou da época do ITIL. Quem já ouviu falar de ITIL? E quem acha que SRE é disruptivo e que trouxe tudo novo? Do pós-mortem. Você acha? Você acha que o pós-mortem foi a Google que criou? Jura? Você já estudou um pouquinho de avião? Não? Então, eu vou contar um segredo para vocês. Os pós-mortems começaram lá... Gente, eu não contratei ele, não foi nada combinado, não. Os pós-mortems vêm lá da época da aviação. Então, gente, quem aqui conheceu Chacrinha? Ah, não. Tem mais gente aí que não tem. Conheceu sim. Então, eu vou falar o jargão. Nada se cria, tudo se copia. Então, tem muitas coisas que a gente vê aqui, ITIL, SRE, essas coisas, vieram lá do Toyota, do modelo Toyota. Quando ele estava na linha de fabricação dos carros, ele tinha uma cordinha, deu um BO numa célula, ele puxava a cordinha, parava tudo. Ele já tinha pipeline. E a gente acha que a gente está fazendo tudo novo. Não, a gente está recriando coisas que já existem. Aí eu pulei aqui, mas aí eu falo da gestão de incidentes, falo das métricas, causa raiz. Eu falei que a gente vai ter incidentes. Então, penso eu, na minha experiência, que, tá bom, vamos correr o risco de uma falha, mas vamos falhar uma vez só. Então, pós-mortem, tratar a causa raiz é muito importante. E tudo isso vira métrica de observabilidade, né? Por quê? Porque o mais importante com a observabilidade, já que ela é cara e os dados são caros, é a gente mostrar o valor para os executivos do saving que a gente traz quando a gente é reativo, mas atende rápido, né? Tem um MTTR, vai de 2, 3 horas, dependendo do incidente crítico, ou quando a gente passa por uma esteira, que a gente começa a ser preditivo. Eu me antecipo aos problemas e eu tenho rotinas automatizadas para resolver aquele problema, e depois aquele problema vira uma análise de causa raiz para o time que cuida do serviço, enfim, ou da própria infra. E aqui, o que a gente, na prática, tem que olhar? Logs, já de cara, gente, eu vou levar uma polêmica aqui rapidão. A gente não sabe escrever logs. É fato. A maior conta de observabilidade é em logs. Então, a gente pegar, que vai fazer, né, tudo livre, eu quero escrever do jeito que eu quiser, não quero ter um guarda-reio, regras. A plataforma Engineer está vindo para isso, para ajudar a gente dentro de um padrão, né, orientar como as pessoas precisam trabalhar. Para quê? A gente precisa economizar. Logs são dados importantes, mas são caros. As métricas, os traces, os alertas, on-call. Quem aqui é plantonista? Que tem... Aí, tem bastante gente. Quem gosta de ser acordado de madrugada? E se for... Eu vou contratar esse cara! Boa! Quem faz análise de causa raiz para o incidente não acontecer mais? Mas eu vou fazer uma auditoria com vocês para ver se isso é verdade, hein? E aqui eu vou indo para o final, né? Estou quase estourando meu tempo, mas vou dar umas dicas de como vocês organizam isso. Eu tenho 1 minuto, gente, valendo! Foque na dor do que você precisa resolver. Comece pequeno.
Tem alianças, então vai em times que estão do lado de vocês e querem participar dessa jornada de observabilidade. Pessoas importam, processos também que vão auxiliar o dia a dia. Ferramentas são só o meio, elas não são a resolução e não são bala de prata. Conheça sobre o negócio. Então, você que está em tech, a dica que eu deixo assim, eu falo para todas as pessoas que eu trabalho. Conheçam de negócio. Não façam tecnologia só por tecnologia. Tenham um propósito da vida que vocês mudam, inclusive da de vocês. Vou fazer outra pergunta aqui para a vida. O propósito de vida de vocês está alinhado no lugar que vocês estão? O lugar que vocês estão aproxima vocês do propósito de vida de vocês? Pega essa e pensa aí no final de semana, tá? Olhem por custos e cuidado com hype. Cuidado muito com hype, porque já tem empresas que falam, vou dar outra polêmica. Quem aqui gosta de microserviços? Quem gosta do monolito? Quem já viu que está voltando, tem empresa grande aí voltando para o monolito? Cuidado com hype, gente. Aqui umas referências do que eu sigo, né, um pouquinho. E aqui são os 3 livros, que 2 livros que já lançaram e eu participei. Tem um que vai ser lançado ano que vem. Aqui são as minhas referências que eu gosto de usar. Aqui sou eu no dia a dia, é o que me motiva. A gente vive realmente pelo automobilismo. Por favor, olhem ao seu lado, vejam quantas mulheres tem aí e ajudem a gente a mudar isso, a trazer mais mulheres para a tecnologia. Olha para uma amiga e mentore ela, puxa ela para cima, porque a gente precisa mudar esse cenário tecnológico com mais mulheres. Né? Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser, viu, pessoal? Valeu! E aí, pessoal, a gente tem mais tempo para 2 perguntas. Quem quiser levanta a mão. Opa, já tem a primeira ali. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta, que é uma questão que achei muito interessante que você trouxe em relação que as ferramentas, elas de fato não são uma bala de prata, mas o que às vezes a gente vê e enfrenta muito é a questão, por exemplo, vou citar o nome de uma ferramenta, enfim, que veio na mente, mas, por exemplo, a gente tem o problema de custo, por exemplo, do Dynatrace, que eu acho muito bom, só que às vezes a gente tem que contornar com algumas ferramentas que são open source, tipo os Zabbix, etc. A questão que eu quero fazer uma pergunta é o seguinte, como que a gente consegue pegar e deixar isso bom para o pessoal de Ops, o pessoal de sustentação que monitora esse tipo de coisa, e não ter diversas ferramentas, ou seja, ele ter que trabalhar com 5 ferramentas diferentes, porque uma só em questão de custo, etc., vai conseguir suportar toda a operação? Muito, muito boa pergunta. O que eu digo da minha experiência, o que eu fiz para resolver isso? Falei da plataforma, acredito que a gente também tem que platformizar e produtizar observabilidade. Na minha opinião, a observabilidade é o principal pilar de plataforma engineer, porque é o que dá visão. E aí você faz o quê? Você tem que olhar para a dor. Quais dores você quer resolver e qual a maturidade? Eu trabalhei muito desenhando a maturidade da observabilidade nas empresas que eu estava. Então, a gente fazia um apanhado das aplicações, um apanhado de infra, um apanhado de negócio, fazia um mapa dessa maturidade e ranqueava para que as aplicações, as equipes tivessem, né, um mapa de onde elas estavam e onde nós queremos chegar. Como a gente faz isso com as ferramentas? Eu acredito que aí você tem que quebrar, porque é caro. E o primeiro ponto é olhar para o processo de guia, o guideline de observabilidade, de como as equipes têm que consumir logs, métricas e traces. Por quê? Porque nem tudo é log, você consegue transformar em métrica, e métrica é mais barato. Né? E aí, fazendo isso, você deixa a ferramenta mais barata. O que muitas empresas estão fazendo no momento? Que agora o hype é você criar tudo dentro de casa. Né? Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu não acho que é o caminho geral, tá? Mas você pode também andar com o open source para aquilo que não é crítico e você deixar numa ferramenta que já tem mercado, está lá no Gartner, as coisas mais críticas. E fazer um painel, e aí você consegue, talvez, eu nunca usei Dynatrace, tá? Mas você deve conseguir fazer um painel de alertas. Outra dica que eu esqueci.
Acredito fielmente que dashes são para troubleshoot. Se vocês não têm na observabilidade uma gestão de alertas, corre porque o time de Ops está morrendo. Porque aquela sala bonita, com um monte de imagem, é lindo. Eu adoro. Já construí vários NOCs, vários call centers, gente. É lindo para os outros verem. Porque quem está lá no dia a dia, que tem que tomar uma decisão sobre uma criticidade e olhar aquela monte de dash, eles morrem. Outra coisa, aquilo é muito feeling. Porque quando você olha, cada pessoa vai ter uma percepção se aquilo é viável ou não. Por isso que eu falei dos processos. Então, gestão de alertas, uma ferramenta única, tem várias de ITSM que fazem isso, e aí as equipes podem ir dentro do alerta com todo, né, o knowledge base, né, a base de conhecimento, ir para a ferramenta certa para fazer o troubleshoot. Mas o alerta tem que ser maduro para direcionar a equipe que está ali no olho do furacão, que não pode ficar olhando um monte de coisa. E aí vou me apropriar da fala sobre carga cognitiva, que é também muito grande, né, nesses alertas, você consegue diminuir. Mas não acredito, posso estar errada, que uma ferramenta só vai resolver. Mas se você tiver o híbrido, vai baratear e você pode conquistar os executivos. Respondi? Show. Muito obrigado, tá? A gente não vai ter tempo para mais uma, mas muito obrigado, foi show demais. Obrigado mesmo, uma salva de palmas, pessoal.